Graça e paz, povo abençoado, sejam todos bem-vindos a mais o Bate-Papo, primeiro da temporada. Eu tô com ele aqui, Acácio Martins. Seja bem-vindo, Acácio. Obrigado, queridão. Deus abençoe. E aí, Acácio, tá pronto para umas 3 horas de bate-papo? Vamos lá, né? Vamos pra cima, vamos ver aí o que tem aí. Se pudéssemos contar o que aconteceu nos bastidores, né? Queda do pastor. A queda do pastor. Vocês vão ver a queda de um pastor, né? Eu vou colocar na edição o dia que o pastor caiu. A gente tentou não rir, mas não teve jeito, né? Foi algo muito sério, a queda do pastor é algo muito sério. Né? Algo muito sério, mas tá aí na edição pra depois a gente colocar. Mas é bom, obrigado, viu, por aceitar bater um papo comigo aí. Eu que agradeço aí, graças a Deus por esse ministério aí, por ser Deus. Um papo sem roteiro, tá isso, preparado? Isso, pois é. Eu nem pergunto pra pessoa se a pessoa quer roteiro, eu simplesmente venho conversar bora. O que eu sei é mais ou menos o que se torna público, que é aquela questão dos ministérios que você exerce, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Então você que está conosco, se prepare, você vai ouvir um pouco sobre ministério de homens, vai ouvir um pouco sobre vida com Deus, isso, né? Isso. De repente a gente pincela um pouquinho de teologia. Isso, vamos lá. Vamos falar aí de várias coisas hoje, então fica conosco até o final. É importante você deixar o like, você comentar aqui embaixo, né? Vai deixando teus comentários aqui embaixo, tudo aquilo que você achar que deve comentar, pode comentar. Eu vou fazer um esforço grande aí para responder todo mundo nos comentários, que é a forma que nós temos de interagir. Quem sabe um dia nós não fazemos isso ao vivo, né? E as pessoas poderem fazer muito bom. Umas perguntas, né? Então vamos deixar mais ou menos agendado aqui um bate-papo aí ao vivo para as pessoas poderem fazer uma pergunta. Mas primeira pergunta que eu sempre faço, que eu tô conversando com alguém, é saber quem é o CPF. Já viu essa história? Tipo, tem a pessoa que trabalha lá, o jurídica lá, o ministério, mas tem o CPF da pessoa, que é aquela pessoa... Quem é o Acácio Martins, assim, o CPF do Acácio Martins? Fora do ministério, fora da empresa. Acácio Martins, eu creio assim que é um pai de família, um homem que decidiu se guardar em Cristo, né, viver os propósitos de Deus. Pai de Gabriel, Arthur, Davi, esposo de Daniele, minha esposa, que tem caminhado conosco. Então o Acácio hoje ele é alguém que procura buscar sempre mais e mais entender o chamado de Deus para ele e viver esse chamado, viver esse propósito, né? E eu acredito que para nós é o melhor a se fazer, independente de ministério, independente de posição, mas entender realmente o propósito de cada um para que o Senhor venha se cumprir na vida de cada homem, né? Legal, então esse é o Acácio que tá por trás aí dos baixos. Quantos filhos, Acácio? 3. 3 filhos, um de 16 anos, um de 10 e um de 12. Tá, tô menino nesse meio de mundo, hein? Bem, a Bíblia diz que é pra gente encher. Se dependesse de mim, nós tínhamos 4. Só que Deus aprova e deixa só a radaça. A gente perdeu as outras bebezinhas. Pois é, eu levei muito a sério, né? Eu também levei, mas Deus não quis. Deus teve, de alguma forma, misericórdia de mim. Eu seria, ou da pastora Thaís, né? Mas eu seria pai de 4 moças. 4 moças, todas moças. Olha aí. Diz que homem bonito só faz mulher, né? É mesmo? Diz que é. Oh, meu Deus do céu, eu só fiz homem. Muito bom, muito bom. Fala pra mim, Acácio, você é daqui de Itaituba mesmo? Sim, sou filho de Itaituba. 35 anos, fizemos agora em novembro, 35 anos. Filho de Itaituba, filho de maranhense, né? Minha mãe, pai maranhense. É uma parte ali do Piauí também, mas nós estamos aqui paraense da nata mesmo. E somos daqui mesmo de Itaituba já. Só 35 anos de Itaituba. Só 35 anos de Itaituba? 35. Quase nada, né? Quase nada. Diz que a metade da população de Itaituba tem um pé no Maranhão, né? Você é um desses, né? Ou é Maranhão ou é Ceará, que é a terra dos maranhenses, né? Muito bom, muito bom. O Acácio trabalha com o que aqui em Itaituba? Hoje nós estamos como
trabalhando, administrando uma empresa de venda de carros e moto. Pode falar o nome? Pode. Inclusive, Estamos nela aqui. Pronto, estamos nela aqui, né? Motocar, seminovos. 23ª Lauro Sodré, precisando de um carro, vem com a gente. Telefone para contato tá aí, aparecendo aí. Telefone. Redes sociais, isso, tá tudo aparecendo. Rede social, acompanha lá, segue. E a gente vai fazer de tudo para solucionar teu problema e te tirar do pezão. Pegar um carro zero bala aí, né? Carro zero. Exatamente. Zero. O Acácio sempre trabalhou com venda, sempre foi um cara voltado para venda? Eu desde 2000 e... Na verdade, desde muito cedo, desde os 8 anos de idade eu já trabalhava com vendas. Não vou lembrar a época, a data, mas comecei a trabalhar no Lojão Econômico. Inclusive, algumas vezes a patroa me pegou dormindo. Dormindo no balcão, eu ia lá para limpar o balcão, volta e meia eu dava um cochilo e nessas cochiladas me pegaram e eu peguei as contas. E aí, mas assim, sempre trabalhei, né? Desde os 8 anos de idade, sempre procurei trabalhar e a venda entrou muito cedo na minha vida, né? Meu tio vem dessa área aí de marreteiro, trabalhando com marretagem, meu avô vem dessa área, então assim, a gente vem numa pegada aí de vendas já. E aí, logo depois, assim, trabalhei na área de oficina também, pintura, lanternagem lá, já gurizão aí de 12, 13 anos até os 15 anos, aí depois trabalhei em papelaria também, aí depois de uma papelaria, aí a venda entrou mesmo quando em 2006 a 2007, comecei a trabalhar na Associação Empresarial de Itaituba. E 2008, comecei a trabalhar como promotor de vendas na Coca-Cola. E aí, daí por diante, não saí mais das vendas, né, no mercado. E agora, hoje, para a honra e glória do Senhor, está se cumprindo na minha vida a promessa de ser empreendedor, de trabalhar no meu próprio negócio. Após uma palavra de Deus que eu senti que Deus lançou no meu coração, entendi que Deus tinha algo para mim a mais, e aí, assim, a gente começou a seguir essa carreira solo aí, ainda nas vendas, né? Porque a venda é um negócio que tá no sangue, e acaba que é vendedor, ele vende tudo e não sabe fazer outra coisa, não sei vender, né? É o lado do Nordeste lá, é o lado piauense. Isso, aí já entra essa parte aí. Lado piauiense do meu avô aí também. É vendedor, muito bom. E Acácio, como é que Acácio conheceu a Jesus aí? Sim, então logo após o falecimento do meu pai, aos 6 anos de idade, minha mãe muito fragilizada, e já conhecia o evangelho, participava da igreja, né, assim, de criança, mas até então a minha mãe, ela não seguia, né, não frequentava igreja, não. E quando, aos 6 anos de idade, com a morte do meu pai, ela muito fragilizada, meu tio, já convertido em Cristo Jesus pela Igreja Batista, na época, nos levou então até a igreja. E nesse contato com a igreja, minha mãe fez a decisão dela por Cristo, e quando ela fez a decisão dela, nos apresentou, eu e meu irmão, na época ainda, e nós fomos apresentados como fazendo nossa decisão por Cristo Jesus, e desde então nós começamos aí a frequentar, né, a igreja, e entendendo, tendo contato com o evangelho. Na época da Igreja Batista, nós tínhamos contato diretamente com o evangelho, já nessa pegada do ID, nessa pegada de evangelismo, do panfleto, de entregar panfleto, então era essa pegada mais batista, né? Isso aí, quando lá tem aquela fase que a gente já se distancia, né, e começa aquela de moleque doido, né? E então eu cheguei a me desviar. Acredito que eu tinha na faixa aí de 16 a 17 anos. A gente entra naquele de conhecer, né? Conhecer o mundo, conhecer tudo e tal. Mas aquela semente, ela estava plantada. Aquela semente já era plantada no meu coração do evangelho, que a minha mãe, né, por uma situação, veio até Jesus e fez com que essa semente fosse plantada. Então, lá em meados de 2010, 2011, eu me reconciliei com Cristo.
E desde então o Senhor começou a agir o propósito dele na minha vida. Após uma ministração, uma pregação do pastor Flávio, na Igreja de Deus Liberdade, né? Quando aquela palavra veio de encontro comigo e queimou no meu coração e eu percebi verdadeiramente. Então, aquela semente, ela foi molhada ali pelo Evangelho e ela germinou novamente. E foi então que eu fiz a minha decisão por Cristo e decidi desde então a caminhar com Cristo verdadeiramente. Muito bom, muito bom. O Acácio, ele, como todo bom cristão, tem um testemunho a contar, né? Sim, sim. Se o Acácio tivesse um testemunho a compartilhar conosco hoje, qual seria o testemunho que o Acácio tem? Às vezes o cara tem mais de um, né? Mas você escolhe aí. Eu acredito que o meu testemunho mais forte foi o meu encontro com Deus. O meu encontro com Deus, ele foi o meu testemunho mais forte porque ele solidificou, ele firmou exatamente o meu propósito em Cristo Jesus. Foi daí que já suscitou em meu coração, que já entra a parte do ministério dos homens, né? Já suscitou em meu coração que Deus trouxe uma revelação para mim já do que nós estaríamos trabalhando aí com os homens e tudo. E o meu testemunho maior foi esse. Quando eu fui para aquele encontro, que eu vi que o encontro com Deus, eu considero ele para crente, cristão, né? Pessoas cristãs, que ele é o centro de recuperação. Ele é um centro cirúrgico, aonde o crente, o cristão, ele passa, então ele tem um encontro ali verdadeiramente com o mundo, ele tem um encontro com Deus. E aí dali eu consigo fazer uma divisão da minha vida quando eu volto para Cristo e de entender verdadeiramente o propósito de Cristo em minha vida, de ter um compromisso, uma vida com Deus verdadeira a partir daquilo. Para mim ali foi um estralo que precisava acontecer. E o testemunho para mim chegar até esse encontro que é mais interessante, entendeu? Posso falar, né? Tá. Eu era contra o encontro com Deus. Eu não gostava de encontro com Deus. Quando alguém falava para mim dos irmãos que eu precisava me encontrar com Deus, eu dizia que tinha me encontrado com Deus. Ah, cara, eu me encontrei com Deus hoje de manhã. Preciso me encontrar com Deus. Aquele padrão religioso lá. Isso, aquele padrão religioso que achava que esse encontro com Deus não era lavagem cerebral. Lavagem cerebral, e lá você vai. Regressão. Isso, é uma hipnose, né? Você ficar no Orkut lá, né? Sim. Aí eu falei, rapaz, não quero esse negócio pra mim não, macho. Quero esse negócio não. Vou me encontrar com Deus aqui mesmo. Aí minha esposa foi. Quando minha esposa foi, ela voltou e pedindo perdão, abraçando e tal. Eu falei assim, essa mulher tá diferente. Mas aí, essa diferença dela, eu era o embate dela, entende? Porque eu ficava... Se ela falasse algo que vinha contra aquele do encontro, eu dizia assim, tu não veio do encontro, esses dias do encontro com Deus e já tá desse jeito. Então, aquilo ali... pra mim, eu vejo assim, que o encontro dela com Deus foi comigo quando ela chegou, né? Porque eu não cria nisso, e eu paguei muito, querido, por isso. Paguei muito, muita gente falava assim, não era tu que não gostava do encontro, é igual tu foi. Eu falei, rapaz, eu falei isso, falou. Eu falei, não, mas agora eu mudo minha opinião. E aí, quando ela viu o que era realmente, ela falou que foi batizado com o Espírito Santo, e eu ainda vinha assim, né, não falando mal, mas ela vinha daquela raiz assim, meio batista, né? Sim. Não acreditava em dom do Espírito, não acreditava em dom de línguas, sim. Não acreditava em profecia, não acreditava. Quando eu vi o irmão com um negócio assim, eu falei, vixe, isso é da carne, esse cabo aí tá... Isso aí é meninice, né? O cara com aqueles negócios... Então eu muito incrédulo, né? Essa questão de milagres, eu muito incrédulo. Conhecia a palavra, lia a Bíblia, mas eu era muito racional, né? E precisa ser, né, racional, mas eu era radical, né? Radical a ponto de não acreditar e achar que tudo aquilo... era conversa fiada. E aí, quando eu trabalhava nessa época em uma empresa bem conceituada, viajava bastante, toda semana eu viajava. E isso foi em 2016. Quando a minha esposa teve um encontro com Deus, ela disse, tu vai nesse encontro. E nós vimos de uma crise muito pesada familiar, uma crise no casamento terrível. Então, eu falar pra ela que eu iria não bater de frente, pra mim ali a gente tava conciliado, tinha acabado de fazer as pazes, então eu falei, não vou querer confusão, né? Falei, não, eu vou. Mas como eu sabia que eu viajava na sexta e tempo de inverno chove muito, e essa parte da Transamazônica ela não tinha tanto asfalto, então eu sabia que se eu fosse na terça-feira,
na quinta ou na sexta eu não estaria aqui para ir pro encontro. Eu falei, então tá tudo certo. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. E eu tinha dinheiro. Ela falou assim, não, já tá tudo pago. Paguei, tu vai. Eu falei, então tá bom. Quando eu viajei, voltei, quando foi na segunda-feira, um dia que antecedia a nossa viagem, furtaram a minha bolsa de dentro do caminhão onde eu trabalhava. E tinha mais ou menos de 90 a 190 mil de prestação de conta que eu precisava prestar com a empresa. Fora R$ 1.500 que eu tinha ali, aonde eu precisava prestar conta de tudo aquilo ali. E eu tava dentro da mochila, todo aquele material, tava pronto o material de prestação de conta, mas eu ainda não tinha mandado para a empresa. Tinha tido algumas greves bancárias, então a gente precisava prestar conta para que a empresa, eu dava baixa no sistema e dava baixa no físico, né? Sim. Pois bem, quando aconteceu de 9 horas da manhã da segunda-feira, roubaram essa bolsa e eu fiquei transtornado quando eu percebi que a bolsa não estava no carro. Coloquei a culpa no motorista, eu vi que não era brincadeira, eu percebi que realmente tinham roubado a minha bolsa, furtado. Então eu corri atrás de conseguir essa bolsa, essa mochila, e por 24 horas, pastor, eu fiquei desviado. Me desviei. Peguei 24 horas. 24 horas. Vou abrir o jogo aqui, vou testemunhar. Isso aqui é inédito, mano. Nunca testemunhei isso pra ninguém. Exclusivo. Você gosta de rádio até que é exclusivo. Exclusivo. Peguei uma arma, coloquei dentro do carro e disse, vou matar o caba. Porque eu imaginava quem era, né? E nisso, quando eu entrei no carro e um amigo meu... Olha só, eu falar de Deus pra esse amigo meu, falar de Jesus pra ele, e foi o cara que no momento da minha raiva falou mais de Deus pra mim do que eu falava pra ele. Ele dizia, rapaz, tu é homem de Deus, tu vai se queimar com isso e tal. E eu pensava, porque todas as prestações de conta que tinha lá, se ela não chegasse até a empresa, o principal suspeito era eu, né? E era uma responsabilidade muito grande, então isso mexeu muito com o meu psicológico. Ele me levou até a casa dele, me aconselhou, tomou a minha arma, e eu falei, não, ele falou comigo, tocou meu coração, eu falei, cara, realmente, eu não vou me tranquilizar, mas eu tava muito abalado. Na segunda-feira, não consegui trabalhar mais. Quando eu saio da casa dele, um amigo meu, né, me liga. Cara, eu fiquei sabendo o que aconteceu contigo, vem aqui em casa. Peguei e fui. Quando eu cheguei lá, ele me deu um 38 até o bico de bala. Ele falou, bora resolver lá a situação agora. Amigo da onça. Amigo da onça. Naquele momento, ele tava fazendo realmente, né, pra ele, naquele momento, a amizade dele era aquilo, né. Sim. Vamos atrás. Tá bom, aí já me desviei de novo. Vamos atrás. Chegamos, falei, ó, fica com o meu carro, eu vou pegar o teu carro, que eu não quero tu se meta e tal, enfim. Não achei esse cara, e na terça-feira eu tinha que viajar cedo. E eu muito transtornado e tal, viajei. E o encontro, eu tava de inscrição pronta pro encontro. Sim, isso tudo antecedendo o encontro. Tudo antecedendo o encontro. Na terça-feira que eu viajei sem cabeça e anotando os pedidos, e quando eu fui almoçar, um colega meu me ligou e já ouvia rumores, né, que com certeza o rapaz imaginava que eu já estava atrás dele, tinha pessoas atrás dele. Então ele se apresentou na delegacia. Quando ele se apresentou e esse colega meu soube, ele me ligou do quilômetro 70 e falou, Cássio, o camarada se apresentou e tu precisa estar aqui. Eu falei, eu tô voltando agora. Olha só. Aí falei pro meu colega, ele disse, olha, aqui não tem ônibus aqui, tu precisa ir até Rurópolis. De Rurópolis você volta e vai. Tá bom. Quando eu cheguei em Rurópolis, já sem cabeça, minha cabeça aqui, consegui voltar e chuva, varão. Chuva, o ônibus vinha aqui pra atolar, não atolava, mas vinha tirando o fino dos outros e chegamos aqui na madrugada. Meu Deus. Ou seja, o Senhor faz eu voltar agora de Rurópolis para cumprir o propósito na minha vida. Aí, tudo começou a partir de um furto da minha bolsa. Rapaz. É forte. Aí quando eu cheguei aqui, esse meu colega já tava me esperando no Porto da Balsa. Bora lá agora na casa do cara. O amigo da onça. Bora lá agora. Bora. Fomos lá, andamos, pulsamos a cidade, não achamos. Cheguei em casa, quando foi na quarta-feira, de manhã cedo, eu fui na delegacia. Não consegui resolver nada, porque você sabe como é a justiça, né, cara? Felizmente. Então, corria risco de eu chegar lá, topar com ele e sair como acusador, né? De vítima para humilhante, né? Pode dizer assim. Ou seja,
sem prova, sem nada, então Sim. era ele contra eu e não tinha provas. Enfim, quem viu ele pegar na bolsa não quis ir lá. Ficou com medo. Aí eu cheguei em casa, já muito cansado. Cansado, minhas forças, meu estado físico não estava legal, sabe? Já tinha lutado com as minhas forças. Aí eu, quando cheguei para almoçar, meu sogro, minha sogra muito preocupado comigo, minha mãe, pessoal muito preocupado comigo. Quando eu cheguei em casa no almoço, aí minha sogra teve a infelicidade de falar para mim: meu filho, tudo isso está acontecendo contigo por causa do encontro. Eu fiquei com raiva. Aí pronto. Aí me zoei. Eu nem lembrava do encontro. Eu não gostava do encontro. Já não gostava. Falei, mas que encontro esse com Deus? É encontro com Deus ou é encontro com o diabo? E tá acontecendo tudo isso na minha... Aí ela falou, não, meu filho, aí quando a gente vai pro encontro acontece... Eu falei, não existe isso. E se brincar eu não vou pra esse negócio. E aí minha mulher calada, né? A mulher já tinha feito a inscrição e tudo. Mas eu tava muito cansado. Fisicamente, eu cheguei no meu limite. Quando eu cheguei em casa, foi na terça, na quarta-feira, quando eu cheguei em casa, aí eu não aguentei, varão. Aí eu fui pro meu quarto, eu chorei, não tinha chorado, chorei, coloquei diante do Senhor tudo aquilo que estava acontecendo. Aí suscitou na minha mente, eu ainda não ouvia Deus, nunca tinha ouvido Deus, nunca sabe, eu não conhecia Deus. Nunca tinha tido uma experiência com Deus. Nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu vivia na minha religiosidade, Sim. que era crente e não era. E aí suscitou na minha mente o encontro. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu vou para esse encontro que eu vou esfriar a cabeça. E aí fui pro encontro, inclusive eu já participei do pré-encontro na sexta de ir já, porque eu tava na correria, ver se eu conseguia minha bolsa e tudo. Sim. Muitos amigos meus se mobilizaram para Isso já era aqui em Itaituba. Já aqui em Itaituba. Pela igreja daqui da Central. A igreja central, a igreja de Deus Central. Então quando eu fui pro encontro, quando eu cheguei na porta da Maloquinha no ônibus, eu comecei a sentir algo diferente. Literalmente diferente. Começou a ser tocado. Tocado. E quando foi na primeira noite, muito tocado, eu suava, varão. Eu transpirava com tudo aquilo que eu tava vendo. Eu comecei a me encontrar comigo, entende? Eu comecei a ver... Antes do encontro com Deus, se encontrou consigo mesmo. Sim. Eu comecei a ver ali que tudo aquilo que acontecia era eu. E quando foi... Ó o mistério. Posso falar tudo aqui? Pode. Qualquer coisa a gente corta. Aí, rapaz, quando foi na segunda noite, eu fui ler a Bíblia e eu li a Bíblia diferente. Sim. Eu vi algo diferente. Já leu a Bíblia com o homem do lado. Aí já era papai, filho. Antes só lia sozinho. Sozinho. Ele tava lá, mas não percebia. Não. Os olhos estavam com as escamas. Naquele dia foi diferente. Aí eu fui logo para a palavra de Malaquias. Pancada. Aí Deus tá falando comigo. Aí era uma mistura de Deus tá falando comigo, eu tô ficando doido. Tô ficando doido com esse negócio. Deus tá falando comigo. Porque a gente ouvia Deus falando contigo, era através da palavra. Deus tá falando, Deus se fala através do sol, Deus, tudo que se move, né? Deus fala. Mas foi diferente. Aí, rapaz, quando foi no outro dia... É engraçado essa situação. Quando foi no outro dia, na ministração de tarde, começou um vento. Um vento muito forte. Um vento impetuoso. Diferente. Quando o pastor... Aí eu não me lembro, eu tenho uma recordação que era o pastor Anderson e o pastor Davi. Sim. Um apresentando o outro. Quando ele foi apresentar... Agora eu não me lembro se a ministração foi a ministração do pastor Anderson ou foi do pastor Davi. Mas eram os dois. E quando o pastor começou a orar, que eu fechei o olho, varão de Deus, eu comecei a ver anjo. Meu Deus. Eu olhava e vi uns seres, cara. De 2 metros. Era 2 metros. Asa, e a batida das asas dele era o vento, cara. Aí eu abri o olho. Assustado. Tô maluco. Cara, eu falei, cara, esse negócio tá mexendo comigo. Cocei o olho.
Eu tinha acabado de acordar e eu olhei e falei assim, cara, não tem alguma coisa errada aqui. Fechei o olho de novo. Quando eu fechei o olho, pastor, atrás dos pastores estava rodeado de anjos, cara. Muito anjos e altos. Eles não tinham face. Era uma face, mas não tinha rosto. Anjos muito altos, todos eles muito iguais, não tinha diferença. E atrás dos pastores como se fazendo uma cobertura. Meu Deus. E chegando anjo, cara. E não parava de chegar Não anjo. parava de chegar anjo. Eu abri o olho de novo. E aquela oração parecia que não parava. Uhum. Tá. E eu olhava todo mundo de olho fechado e tal. Falei, cara, eu tô literalmente louco. Eu tô maluco. E nisso, eu falei, vou fechar de novo. Quando eu fechei, essa foi eu fechei e abri mais rápido, porque os anjos que estavam lá, os que chegavam, eles já vinham de encontros encontreiros. Uhum. Os encontristas, Sim. né? Quem estava participando? Sim. Ele vinha de encontro na sala de ministração. Uns anjos ficavam atrás dos pastores e outros vinham de encontro à ministração. E nisso, quando eu vi que vinha pra cima, eu falei, abri o olho. Eu falei, não fecho mais o olho, cara. Tô doido. Ou eu tô doido, ou eu tô dormindo, eu não sei. É uma mistura de tudo. E eu falei assim, eu vou tentar mais uma vez. Quando eu fechei o olho, eu já não vi mais nada. Era um branco, pastor, que não era branco. Era a glória de Deus, cara. Diferente. Era um negócio assim, era a glória de Deus. Literalmente, eu já não via mais nada. Era uma fumaça, era um branco, eu não sei explicar. Sim. Mas quando os anjos vinham e quando nesse intervalo de eu abrir de novo os olhos, quando eu fechei, já não enxerguei mais nada. Aí nesse dia papai me pegou, filho. Meu Deus. Aí nesse dia eu acho que os irmãos pensaram até que eu tava endemoniado, cara. Eu nunca me esfreguei tanto no chão como eu esfreguei naquele dia. Enrolava a mão. E aí, porque assim, Deus, ele pega aquele que não crê. Se você for acompanhar na Bíblia, todos os mistérios de Deus, os milagres de Deus, eram exatamente para quem não cria, para que a glória do Senhor se manifestasse. Sim. Então, tudo aquilo que eu não cria em visão, dons, tudo aquilo aconteceu comigo. Sim. Pra E testificar, aí, né? Testificar. Quando foi na hora da ministração, já daquele mover, eu já estava na frente, que eu não vi quando eu fui até lá. E eu já tava no chão, jogado, chorando, eu gritava, a mão enrolava, e eu me lembro que os irmãos tentavam soltar minha mão, acho que precisava ser o gerro do pastor tá endemoniado, demoniou aqui. Deu ruim. Eu me lembro que ainda tentava soltar minha mão e eu queria dar tapa nele, porque era muito bom, cara, eu nunca tinha vivido aquilo. A presença de Deus ali, cara, ela veio, a palavra é um dunamis, era uma pancada no meu corpo que eu não conseguia. Uma dinamite, né? Dinamite. O meu corpo respondia de forma essa que eu tentava me controlar, mas eu não queria controlar. Eu deixava. E aí, de repente, a minha boca eu comecei a falar aleluia, glória a Deus. Sim. Do meio diante, enrolava tudo, eu não falava nada. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Parecia que era o meu consciente, o meu subconsciente, dizendo assim, o que tá acontecendo contigo? Tá ficando doido, e eu não conseguia. Era a luta da carne contra o espírito. Eu acho que eu nem sei. E aí eu me lembro que o pastor... Era o velho homem dizendo, sai daí. Isso. E o novo que tava nascendo, sai da frente, que eu venho com tudo. Aí eu me lembro, assim, minha visão bem nítida, que o pastor Arno veio assim e falou assim, não, deixa ele. Eu ouvia, né? Porque o Espírito Santo não tira a nossa mentalidade, nossa racional, não tira. E eu vi que ele falou assim, não, deixa ele. Tirou os irmãos ali, talvez inexperiente. E naquele momento ele ficou ali comigo e eu comecei a... E eu não abria mais a boca, porque quando eu abria a boca, minha língua enrolava. Eu ia falar aleluia, então assim, no meu interior eu sabia o que eu falava, mas a minha língua enrolava. E eu falei assim, cara, não existe isso. Isso é loucura. Eu tô aqui totalmente fazendo a vontade da minha carne. Era uma luta muito grande. E aí eu me lembro que logo em seguida veio o pastor Jacó. Quando o pastor Jacó me abraçou, eu senti algo diferente. É como se alguém falasse assim, você vai... É como se eu ouvisse uma palavra. É muito... As coisas para mim eram muito novas e muito difíceis, né? Então eu não entendia muito. Mas eu senti um amor. Quando ele me abraçou, eu senti um amor muito grande, cara, diferente. Porque como meu pai faleceu com 6 anos de idade, eu nunca tive essa presença de amor. E tá assim, de homem, né? Essa presença paterna. Então, tudo que passava de toque de homem, de abraço,
de beijo. Meu sogro, quando eu casei, me beijava, eu passava a mão. Eu falei, que esse cara tá me beijando com essa barba, com essa barba. Eu falei, tá doido? Sai fora, né? Sai fora, mano. Eu sou macho, cara. E aquilo ali foi diferente. Então, quando os irmãos me abraçaram, eu senti algo diferente. Cara, aí a minha vida acabou, Varão. Eu senti em meu coração que a minha vida tinha acabado. Eu falei, cara, acabou tudo aqui. Eu fui desmascarado. Eu me rasguei assim, literalmente, o meu coração na presença de Deus, que eu falei assim, cara, eu não tô legal. Essa era a sensação, não tô legal. E era uma vontade de ir embora e ao mesmo tempo de ficar. E Deus trazia à minha memória tudo aquilo que eu precisava largar. Tudo aquilo. Outra coisa que é exclusiva aqui, pra você ter ideia, pastor. Eu mesmo na igreja, por muito tempo eu fumava. Uhum. E eu na igreja eu fumava ainda. Escondido. Quando eu chegava numa cidade que eu sabia que ninguém me conhecia, eu aproveitava e fumava. E bebia também, tá? Sim. Bebia. Então tudo aquilo e Deus trazia à minha memória, cara, aquilo como se fosse naquele momento. E passava como se fosse um filme desde a minha infância. E pra mim, aí quando eu voltei e eu via assim, todo mundo cantando, tremendo, e eu não cantava. E eu fiquei muito... Era uma sensação de tristeza, remorso, arrependimento, tudo misturado, mas eu dentro do meu coração eu tinha uma certeza. Eu preciso largar algumas coisas. E muitas coisas. E eu me lembro que o pastor Arno, assim, foi um cara, assim, que me ajudou muito na minha caminhada, assim, sabe? E aí ele pulando, ô rapaz, você não tá alegre, homem? Bora pular, você teve encontro com Deus, homem? Eu falei assim, pastor, a minha luta tá aqui agora, cara. Se eu pudesse morar lá, eu nunca mais ia, mas a minha luta tá aqui agora. Então, eu muito novo, sem entender algumas coisas, eu falei assim, então intercede pela minha vida. Ele, não, rapaz, eu não tenho esse poder. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus. Uhum. Ele vai interceder por você. Aquilo ali me trouxe paz. E eu comecei a orar ao Senhor. E ali, varão, quando eu cheguei, sabe, ter que pedir perdão pra mulher, pedir perdão pra sogra, pedir perdão pra irmã, sabe, cara, sempre pedir perdão pra todo mundo. E eu queria Deus, tudo que eu vi um vento era Deus, foi um negócio assim. Aí entra o batismo no Espírito Santo, né? Sim. Com dom de línguas, que eu não entendi, e com visão. Então, assim, eu até me lembro que teve outro cara que foi assim, Deus mostrou que ele vinha me ajudar aqui também. Esse foi uma escada para o meu ministério, que é o William. O William Prado fala que ele é meu pai na fé, um dos pais na fé. Daqui de Itaituba. Hoje ele tá morando no Ceará. Ah, tá. Hoje ele mora no Ceará, empresário também. Deus tá honrando ele, na promessa de Deus pra vida dele. Então hoje ele tá lá. Mas assim, foi um canal de bênção. Então, o William vinha da Assembleia. Assembleando, pé roxo, né? De língua, mistério e tudo. E eu não cria. Então, quando ele falava nessas coisas, eu respeitava, mas não cria. Meu coração não cria. Aí eu cheguei, lembrei de quem? O William. Olá. Aí eu comecei a falar pra ele, eu falei, William, eu tô com um problema, cara, eu quero que Deus arranque isso de mim, isso não é de Deus. Ele, o que foi? Cara, eu tô vendo coisa. Uhum. Se eu chego num lugar, Deus me mostra a presença de anjo, de demônio, e quando eu vou orar, quando eu vejo assim que a oração, eu começo a sentir uma presença do Senhor, a minha língua quer enrolar. E eu já pedi pra Deus tirar isso de mim, e ele caiu na gaitada. Começou a rir de mim. Eu falei, tu tá rindo de mim? Ele falou, rapaz, quantos anos que eu sou de crente, já pedi pra Deus ver anjo, não sei quantos anos pra ser batizado no Espírito Santo, e Deus te deu dom de visão e dom de língua ao mesmo tempo. Tá aí reclamando. Aí eu falei, William, não é dom de língua, varão, é algo querendo travar a minha língua, que eu vou orar. Ele falou, não, faz o seguinte, quando tu chegar hoje no teu quarto, que tu for orar, quando tu for falar e a tua língua querer enrolar, só abre a tua boca e deixa. Falei, cara do céu, tá bom. Ficamos conversando, aí fui contar as experiências pra ele e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a orar, e eu aqui na cabeça, quando veio a minha língua começou a enrolar e eu abri a boca, varão. Cada palavra que eu falava era como se meu espírito saísse do meu corpo e voltasse. Sim. Era como se saísse e voltasse. Hoje eu entendo que a oração em línguas ela é exatamente o Espírito falando com Deus. É a essência.
E aquilo pra mim, aí Deus me pegou legal, sabe? Porque era tudo que eu não cria. Não cria. Alguém falasse, Cheio eu de dizia, sofismas e tal. sofisma, Uhum. meus achismos. E aí foi quando Deus me quebrou. Então, assim, o meu testemunho de vida, um dos mais fortes hoje é o encontro com Deus, onde mudou a minha história, mudou a minha vida. Ah, foi algo sensacional. Extraordinário. Extraordinário. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Literalmente tremendo. Um encontro pessoal. Sim. Encontro pessoal. Boa, boa. Bom testemunho. Testemunho espetacular. Amém. Glória a Deus por ele. E eu faço um desafio para quem tá em casa aí, para quem é cheio dos sofismas aí, cheio dos achismos. É. Uma, Que não acredita. uma oração perigosa para você aí, irmão. Você quer sentir algo de Deus diferente? Assim, rapaz, se o que esse camarada viveu for verdade, Deus, vem aqui e faz o mesmo comigo. Faz essa oração mesmo, pode fazer aí. Você vai ter um resultado extraordinário. Em nome de Jesus. Vai passar uns 2 dias puxando os cabelos aí. Ah, meu irmão. Vai passar uns 2 dias aí vendo borboleta bater asa. Vai ouvir Rapaz, o mistério é forte, varão. Mas quantas pessoas não tem nesse meio de mundo com esse tipo de... Sim, né? sim. Eu era muito cheio dos meus achismos, né? Porque assim, irmão, a igreja hoje, o que ela pensa em proporcionar para aqueles que não conhecem é uma experiência. E essa experiência possa causar um arrependimento genuíno de forma essa que você começa a quebrar os teus próprios conceitos, teus achismos, a tua vivência e começa a deixar o próprio Deus fluir e viver e dominar a tua vida. Literalmente. Literalmente. Quando a gente vive nesse perigo, né? A gente parece que ao mesmo tempo, mesmo que inconsciente, a gente meio que flerta assim com Deus, assim, no sentido negativo da coisa, né? Que às vezes tem pessoas que podem estar até nos assistindo que seja assim que nem você era, que nem eu fui um dia, eu também fui muito assim um dia, né? A carga teológica, muitas convicções, às vezes estragam um pouquinho e talvez quem tá assim não tenha consciência do quão perigoso é o caminho, né? E eu conheço pessoas que desandaram no sentido de descrença. Por quê? Porque não quiseram, em algum momento, se render à voz de Deus, ao que é extraordinário, ao que é sobrenatural, ao que os livros não explicam. Muito conhecimento, né? E pouco intimidade. Muito conhecimento, pouca intimidade, experiência verdadeira com Deus, né? Porque quando eu comecei, hoje eu sou um teólogo em formação, e quando eu fui começar a teologia, eu me preocupei muito. Mas eu sempre disse algo para Deus assim: Senhor, nem tão teólogo que eu possa ser cético, e nem tão cético a imaginar que eu não possa ser um teólogo. Então, isso era importante porque você tem o conhecimento e tem a intimidade. Sim. E uma coisa, ela diverge da outra no quesito de você ouvir as experiências, você ler as experiências, do que você sentir um toque verdadeiramente de Deus, entende? Sim. Um toque, quebrar mesmo ali teus achismos e dizer, cara, isso aqui não. Isso porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é o próprio Jó, né? Sim. Jó, eu ouvia falar, mas agora eu te vejo realmente como tu és. Então é exatamente sobre isso. E assim tem gente demais nesse meio de mundo. Então se você é uma dessas pessoas, fica aí a dica aí. Ninguém é obrigado a nada. Eu tô numa fase da vida que os camaradas, não, assim, essa, meu irmão, ninguém é obrigado a nada. Sim. Não quer? Sim. Quer. Mas, se tem uma pulguinha atrás da orelha aí, faz um teste. Tal da oraçãozinha perigosa. Faz. Porque o segredo é mergulhar, irmão. É mergulhar. Isso. Você tá no seu íntimo, no seu interior, se rasga diante do Senhor, não com palavras bonitas, porque tem muita gente que diz assim, eu não sei orar, mas como assim não sei orar? E outras dizem assim, eu comecei a orar, faltou palavras. Como assim se faltou palavras? Você está diante de um Deus poderoso, de alguém que quer intimidade, que quer uma particularidade contigo, então você precisa criar um hábito de ir até o Senhor todos os dias, para que você venha a conquistar e caminhar com Cristo a ponto de ter intimidade, de conhecê-lo verdadeiramente como ele é. E isso se trata de mergulhar, perder o controle mesmo, e Deus então tomar o controle e a rédea. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de ministério aí? Sim. Falar um pouco o título, como é o nome do ministério? Varões da Primeira Hora. Varões da Primeira Hora. Falar um pouquinho sobre os Varões da Primeira Hora? Sim.
Os varões da primeira hora, ele vem já dessa pegada aí de encontro, né? Quando eu vim do encontro, comecei a orar, Deus começou a se revelar e falar comigo muito. E eu literalmente conheci a voz de Deus. E um dos critérios de eu saber que Deus estava falando era compartilhar com a minha esposa. Por isso que é interessante, algumas vezes você tem intimidade com Deus e saber que Deus fala contigo, você compartilha com alguém. Porque se Deus está falando contigo, vai acontecer do jeito que ele falou. Então, quando você está começando ali aos primeiros passos com Deus, Deus te fala alguma coisa, tu abre o berreiro na igreja e fala, tu pode ser escandalizado, porque tem muito coração, sentimento aflorado. Mas quando tu compartilha com alguém, um irmão, querido, diz, irmão, Deus falou tal coisa comigo. Aham. E aí você vai começar a ver de experiência, porque acontece esse, cara, era Deus mesmo. Sim. Você viu o que eu falei pra você? Ele falou, não, cara, então era Deus. Então você vai começando. E foi mais ou menos isso. Quando eu comecei a orar, Deus começou a trazer à minha memória muitos homens, pessoas, nome de pessoas. Aham. Ora, fulano de tal, e eu começava, Senhor, eu te apresento. Fulano. Era tanta pessoa que se eu ficasse apresentando, não saía mais. Isso que é o importante. E você não sair da presença, porque Deus quer assunto, Deus quer conversar contigo. E Deus está trazendo pessoas para que você possa orar por ele, interceder. E aí vinha muitos homens na minha cabeça, em nome de fulano, nome de cicrano, tudo homem, família. E eu cheguei e falei para Daniela, amor, tem um problema comigo. O que foi? Toda vez que eu vou orar, eu lembro do irmão fulano, do irmão cicrano, do irmão só homens. Aí, quando foi, eu tive um sonho, logo depois. Esse sonho nós estávamos na igreja, e a igreja ainda antiga, e tinha muitos homens. Sim. Muitos. Eu olhava assim, via os irmãos da igreja, muitos homens, e a igreja estava tendo um culto, e nós estávamos ali na frente da igreja, e de repente passava muitas pessoas com velas. Velas na mão, e fazia como. Era parecido a uma procissão, mas eu, no meu entendimento, não era. Era algo. Isso era uma visão. Um sonho. Ah, um Um sonho. sonho. Era algo que passava em frente da igreja e nós estávamos tipo fazendo, ó, aqui ninguém entra. Vamos fazer a contenção aqui. Então era algo espiritualmente falando Sim. sobre cobertura espiritual, né? Entendi. Cobertura espiritual, que é um tema já, né, que a gente, mas algo sobre oração, sobre literalmente intercessão. E eu compartilhei com um amigo meu, o Christian, que também foi um dos que caminharam conosco aí no começo e hoje está no Rio de Janeiro, fazendo a obra do Senhor lá também, como seminarista, com a esposa, a família, uma benção. E aí, nisso, esse Christian, um colega meu, ele começou a ter um encontro com Deus também. Aham. Só que ele era muito mais doido. Sim. Louco de entrar no culto, na oração e ficar o tempo todo com as mãos para cima e dizer que estava intercedendo. Loucura, já tava doido. Era doido, tava entregue. E aí, nisso, nós tava nessa pegada, aí ele, a Cássio, a gente tá indo pra casa do filho, que é o José Filho, irmão nosso querido, que hoje faz parte também da coordenação. E a gente tá indo tomar tererê e jogar dominó. E lá a gente conversa e no final a gente ora. E eu muito trancado, nunca gostei. Eu ia pra igreja, ia domingo na igreja, entrava, saía, ia pra casa, tudo certo. Quero me envolver, crente gosta de fofoca. De repente, volta e meia, eu tô no meio da fofoca dessa, não vai prestar, que eu era, Sim, sim. né? Não vai prestar, que ele já, o velho homem ali, o Adãozinho ali já pra fora, né? Aí nisso, tá, então vamos. Aí tentei levar a Daniela um pouco muito também retraída, também quanto isso, né? Muito caseiro. Aí, mas eu comecei aí. E nós começamos aí, nisso, nós nos reuníamos uns 4 homens. Era eu, Christian, filho, mais uns. O Diego, o Jefferson, já uns 5 homens, aí 6. Mas já tinha essa direção da visão aí. Já, mas eu não. Não muito entendido Mas ainda. eu não caminhava nessa visão. Para mim era tudo Sim. estranho. Eu Sim. não entendia. E nisso nós começamos a tomar tererê e jogava dominó e no final nós orava. Aí que nasceu o tererê, é? Aí que nasceu o tererê. Aí nós fizemos um grupo. Isso é que ano? Em 2016. Eu fui pro encontro em 2016. Em 2017. Isso no ano de 2017. Aí quando nós. Aí, cara, vamos orar. Terminava de brincar, vamos. Orava, dava a mão e a gente viu que aquele negócio ia intensificando aquela oração. Uma oração que nós já era de madrugada. 1, 2 horas, que a gente ficava até tarde, conversando e falando da Bíblia, das experiências e tal. Aí nisso, a gente começou a intensificar. Bora abrir um propósito de jejum? Como é que faz?
Ah, vamos saber. A gente já naquela pegada ali de ouvir pregações, ministrações, né? Então você já vai pegando ali, vai começando a querer mergulhar, a querer beber dessa água, né? Que você experimentou. E aí nisso, nós fizemos um propósito. E dentro desse propósito, nós entregamos ele no 42, numa missão que o pastor deu pro. Na época a igreja cuidava do 42, e nós fomos para lá em 2 carros com os homens. E nós entregamos lá para nossa primeira experiência. Começamos a ter aquela experiência. E aí, tal, esse negócio, vamos intensificar esse negócio? Vamos. Vamos marcar um dia que a gente vai subir um monte e vai orar lá. Vamos. E nisso eu já tava, quando eu vim do encontro lá, essa Quando 2016, envolve um monte, 2017. o negócio começa a Ah, ficar. fi. Aí lá. Aí quando nós pegamos aí, subindo o monte, aí começou a chamar a atenção de mais homens. Ah, cara, o que tá tendo esse monte lá? E aí não deixa de vir as críticas, né? Ah, não precisa de monte. Ah, hoje monte era tempo de Jesus. Eu não preciso mais. Cara, mas ninguém queria saber disso. A gente queria saber o que é que Deus tinha pra nós. Porque era muito louco. Você ouvir Deus falar, você fazer um propósito de jejum e de repente você orar. E nós estávamos numa pegada que eu me lembro que nós subimos no monte e um irmão ele tava com algumas mazelas na cabeça que não crescia cabelo. E nós já tava num negócio já de Elias, já vai acontecer, bora, bota a mão aí. Vai acontecer agora. E tava nisso. Pra Já, você tem já entender. vivendo extraordinário. Pra você entender o que é que a gente tava buscando, né? Uhum. E aí esse irmão lá na hora, o cabelo dele não crescia, eu encabulado com aquilo. Eu falei assim, varão, tu crê que teu cabelo pode crescer? E aí os homens já chamaram a atenção, não. Nós estávamos na média de uns 6 homens lá. Uhum. Creio. Pôs o joelho aqui, nós vamos orar. Colocamos a mão e repreendemos, dizendo, cresce cabelo agora. E nós olhar, ligar o celular no monte. Não cresceu, vamos orar de novo. Botava a mão, em nome de Jesus vai crescer. E todo mundo gritava, ai, em nome de Jesus, cresce cabelo. E nada. Mas cresceu o cabelo. Não cresceu, não nasceu ali na hora. Uhum. Mas acho que dentro de uma semana, pastor, Começou a brotar cabelo. brotou cabelo. E aí a gente começou a dar glória e agradecer. Então, essas experiências que faz com que você comece a ver que existe. Existe esse mundo material, esse mundo que você não vê, o mundo espiritual. Essa questão de ser mais real do que o natural, do que você é palpável, do que você pega. E nisso nós começamos a subir o monte. Aí foi quando nós começamos a subir com mais homens. E aí nós já não subia só o monte, a gente já conseguia. Nós já íamos pra Maloquinha, íamos lá pra minha chácara no 18, que a ex-prefeita na época tinha feito uma torre de oração, nós íamos pra lá de madrugada, chegava de manhã, um negócio. A gente tava buscando muito. Sim. Subir no monte, descendo no monte. Inclusive, uma vez nós subimos o monte com 22 homens. E nós só orava. Mas aí nessa época também já veio o pastor Mestre Aurélio, pastor Aurélio, Uhum. meu discipulador. E ele era dessa pegada de vigília. Sim. E aí juntou o último agradável, filho, nós querendo e ele sabendo o caminho. Aí se juntamos. Juntou a vontade de comer com a comida aí. Aí era subir no monte, era lugar, indo e tal. Mas de repente, tudo aquilo que vinha pra mim não fazia sentido, porque eu me tornei um líder sem saber. Era eu que fazia a frente, e eu não queria aquilo. Meio orgânico, né? Era algo assim muito natural. Né? Vamos, Cássio, vamos e tal. E aí me esperava, eu fazia aquela frente mesmo, né? Tô já dessa pegada mais sanguíneo que acontece, então. Mas eu não queria isso. A ideia que eu queria é que todos fossem líderes. Todos são líderes. Então, se eu não for, vocês vão e assim sucessivamente. E eu comecei a tirar porque eu vi que tava vindo uma responsabilidade para mim. E eu não queria responsabilidade. Eu queria mergulhar, mas eu não queria compromisso. E foi quando acabou. Acabou o ministério, acabou o movimento, né? O movimento de oração e tudo. E eu me magoei, né? Com alguns. Levou quanto tempo, assim, a ter essa pausa aí? Olha, demorou bastante tempo, porque. 17. Deixa eu ver aqui, 17. E o ministério ele foi consagrado em 2019.
19. O ministério 2021. Uhum. Então a gente já saía, mas não era tanto naquela Sim. tanta aquela pegada, entende? Aí nisso começou a ter vários movimentos. Já tinha os irmãos que se juntavam com a célula, subiam um monte, outros irmãos subiam com outros irmãos, subiam um monte, a gente ficava ouvindo falar, né? Mas eu, por me magoar, por muitos irmãos queridos nossos, né? Eu não entender muito novo, por não entender que eu era novo na fé e eu não entendi algumas coisas, e começaram alguns rumores, alguns comentários, e eu me magoei. E eu disse, Senhor, eu não quero ser líder de nada, eu não quero assumir nada, então eu sei do que o Senhor tem pra mim, eu sempre entendi isso. Eu sei do que o Senhor tem pra mim, mas não passar pela minha cabeça esse negócio de varões, de homens, ministério de homem, não. E aí tá. Quando passou esse tempo, tem um irmão muito querido que subia conosco, até hoje a gente tá nessa caminhada aí, que é o irmão Francisco. Nesse ano já de 2020 para 2021, ele começou a subir um monte de novo com o movimento de outros homens de outra igreja. E ele me chamou. Sim. Falou, cara, a gente precisa voltar. Precisa voltar. E eu, será, meu Deus, será? Não, a gente precisa voltar. Precisa voltar. E isso é você. Uhum. Isso é você que tem que fazer a frente. É você que precisa ser o líder. E eu falei, não, vamos orar. Fiquei rindo ali, vamos orar. Aí foi quando as mulheres começaram também a orar já, né? Orar na igreja com o movimento Mulheres Avivadas. E ficou aquela questão, né? E os homens, né? Aí veio mais outros irmãos e eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero, mas eu me deixo à disposição. Então, contudo, seja feita a tua vontade. Aí foi quando o pastor me chamou. Aí o pastor me chamou e falou assim... Era o Genésio na época? Pastor Genésio. Antônio Carlos. Antônio Carlos Roberto, né? E aí foi quando ele me chamou e falou, ó, os homens estão pedindo, e aí? E é você, meu filho? Rapaz, será? Mas eu mesmo. Falei, rapaz, tá bom, pastor, eu vou orar. E nisso, nós já tínhamos um grupozinho lá meio fluindo, que ele veio do Tererê, grupo do Tererê, aí veio Papo de Crente e depois Varões da Última Hora. Teve um nome no meio ainda que foi Papo de Crente. Papo de Crente, que era que a gente se reunia e conversava, né? Era aleatório. A gente não gostava de cronograma. Não, a gente vai, deixa eu ver o que, é que Deus vai fazer. Não é papo de crente. Vamos ter um papo ali, de repente desce um mover, tá tudo certo. Aí, quando foi... Aí tá. Aí então, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu vou subir o monte uma semana. Durante essa uma semana, o Senhor vai mostrar quem vai e quem fica. Quer formar um ministério, irmão? Chama a gente pra orar. Só vai quem quer. O cara diz assim, rapaz, eu vou formar um ministério, vou chamar aqui o pastor Gessé, que é um cara talentoso, vou chamar fulano, que é um cara que tem um baita de um talento. Faça isso não, irmão. Você vai ter problema, porque a maioria é crente velho que não se dobra. Chama quem quer orar. Chamei pra orar. É orar. Irmão, vamos subir um monte. Durante uma semana, jejum coletivo, e vamos subir um monte e vamos pedir para que Deus libere dons sobre a nossa vida. Nós, irmãos, vamos. Aí já aquele povo que tava naquela pegada de subida, para eles suscitaram. Cara, vamos subir um monte de novo, vamos começar a viver aquelas experiências novas de novo. Então vamos. Cada vez que nós subimos um monte durante essa semana, foi uma experiência diferente, pastor. Uma das 3 experiências que marcaram essa semana, nós estávamos numa comitiva de homens, era a média de uns 17 homens de carro. E tinha um rapaz, tinha a construção na Transamazônica, ali perto da onde faz asfalto. E esse rapaz e no trajeto que nós íamos pro monte, vinha um rapaz embriagado e subiu nesse monte de areia e caiu muito feio, sem capacete. E nós percebemos uma movimentação, todo mundo saiu do carro, os homens, e fomos lá, pastor, ele literalmente estava só roncando, né, como diz, né? Aquele cara tava morto. Sim. Ele tava Dentro só... de moto? De moto. Ele tava caído muito mal e aquelas pessoas em cima, outros filmando. E eu me lembro que eu tava mal o Cici é um homem de Deus. Sim. Homem de oração, tava com a gente também. Aí eu olhei pra ele e falei, Cici, intercede. Não, eu não lembro se eu falei que ele ia orar e intercedia, já não me lembro. Mas eu chamei ele, falou, não, bora. Chamei os homens, fizemos círculo, pedimos o pessoal afastar, começamos a orar.
repreendendo o espírito de morte sobre a vida dele, repreendendo o acidente e tudo, Senhor abençoa. De repente aquele cara começou a se retorcer e as mãos dele começavam a girar para trás, rodar, e Deus deu o entendimento que o diabo estava levando a alma daquele rapaz naquela hora. Meu Deus. E eu falei, não vai. Se olha só, ele falou, tá manifestado. Repreendemos em nome de Jesus. Começou a manifestar e repreendeu. Quando repreendeu o inimigo, o diabo, o demônio que estava lá, ele voltou e começou a... Ele se acidentou só? Sozinho, sozinho, estava embriagado. Uhum. E ele levantou e de repente aquele homem que estava ali em estágio já de morrendo pelo acidente, pela gravidade do acidente, todo ralado. Agora ele levanta e aí foi o tempo que chegou o SAMU e carregou ele e falei, pronto, a nossa parte nós fizemos. E a outra foi que quando nós chegamos, outro dia nós chegamos no monte e quando nós chegamos lá em cima teve muita chuva. Choveu muito mesmo assim, que aquelas águas eram como se fosse pedra em nós. Porém, quando nós terminamos a oração, que nós descemos, a parte da descida do monte tava enxuta, cara. Enxuta, e caiu enxurrada. Eu passava a mão assim, esse cara seco. Falei, gente, olha, isso aqui é Deus falando e Deus ministrando. Para cada processo que nós íamos, acontecia uma coisa. Aí essa última, que foi no penúltimo dia, nós subimos seco, tempo muito bom, não tinha formação de chuva. De repente, quando nós estamos lá, começou a chover. E tinha uma outra igrejinha lá, tocando pandeiro, então estava bem animado. Mas quando começou o tempo de chuva, eles desceram. Aí eu falei, ó, nós não vamos descer, porque nós sabemos que nós viemos fazer aqui. Então nós vamos no nosso propósito, vamos orar. E Deus vai falar alguma coisa. Varão, quando começou a cair aquela chuva e relâmpago. Rapaz, filho, aí eu falei assim, rapaz, o negócio tá... Aqui tem um negócio diferente. E nós se juntamos, todos os homens, né, colocamos o braço no outro e desceu um mover poderoso no nosso meio. Sim. E nós começamos a sentir a presença de Deus naquele lugar e nós cantávamos muito alto e chorávamos. De repente, eu me lembro que eu tava de olho para cima assim e aquela água caiu no meu rosto, clareou, varão. Clareou de uma forma que eu pensei que alguém tinha acendido uma luz ali. E de repente foi um raio, cara. Bum! Caiu a proximidade, assim, quando ele bateu no chão, a gente sentiu o tremor e aquele choque passou no nosso braço. Todo mundo pegou choque e soltamos. Teve outros camaradas que queriam pular, nós seguramos ele junto. Tinha um lá, irmão, que o olho dele era assim, ninguém nunca tinha visto ele, até hoje, tá vivo, em nome de Jesus. Regalou o olho, abriu de um jeito que eu nunca tinha visto onde aquele irmão. Meu Deus, já até japonês abriu o olho. E nós não sabíamos, eu sei assim, meu Deus, ou Deus falou aqui, ou foi um grande livramento da paz do Senhor. O irmão, outros caíram no chão. Teve um irmão que caiu de cara no chão. Falei, morreu. Sabe o que é interessante? Uma semana antes, um irmão sonhou que nós estávamos em... Talvez eu vou errar o número aqui, mas nós estávamos 17 homens. E esses 17 homens eram arrebatados. E para honra e glória do Senhor, nesses dias, nós estávamos com apenas 15 homens. Então não fomos arrebatados. Aí teve gente que pegou choque no corpo todo, outros pegaram no pé, outros pegaram na cabeça. Foi um negócio mesmo perigoso, irmão. Mas só que nós não fomos ali testar Deus, nós não fomos para pegar um raio, não. Nós fomos no nosso propósito e Deus cuidou no momento. Então eu creio ali que quando veio o raio, bateu ali no para-raio e nós pegamos ali o reflexo, né? De repente, não sei. Mistério de Deus, né? Sim. Eu creio hoje foi um livramento, né? Um grande livramento da parte do Senhor. Tanto que quando nós estávamos descendo... Bem melado lá, nós demos um braço um no outro, colocamos um braço no outro para descer em forma de trem, para que um segurasse o outro. Tudo Deus falava, varão. Tudo Deus falava. E tinha pessoas lá embaixo, a igrejinha preocupada, porque viu toda a cena. Sim. E Lumiar perguntou, tá tudo bem? Tá tudo... Aí até um dos nossos irmãos, Vandir, falou assim, meu Deus, será que isso é alguém da nossa família? Isso era coisa de 5 horas da manhã, cara. 5 horas da manhã, o raio, entre o intervalo do raio e nós descemos, foi em torno de 4, 4h30. Tem até uma experiência dentro disso que eu vou te contar. Dá pra turma que tava lá embaixo cantar aquele louvor. Dá um pouquinho de humor aqui, né? Tem aquele louvor lá. Então me tira o medo. Pode dizer, Moisés. Rapaz do céu, homem. Aí quando nós, tá tudo bem, eles foram seguir viagem, né? Foram embora. Mas aí sabe o que foi mais interessante? Que a maioria das mulheres... No momento que nós pegamos o choque do raio, tiveram experiências em casa. Alguns homens chegaram e as mulheres não dormiam,
não conseguiram dormir aquele horário. Outras falaram sobre ministério, Deus falou comigo e Deus me tocou. Quem estava orando por nós, que não podia subir, estava intercedendo, sentiu o mover de Deus, teve um grande mover de Deus no mesmo horário na casa. E aí, sabe o que foi mais interessante? No horário do choque, uma das esposas acordou, vou dar nomes, tá? Que foi a esposa do Fof. Quando ela acordou, viu o Fof entrando dentro de casa. Às 4 horas da manhã. Viu e falou assim, já chegou. Então, o Fof entrou no quarto e saiu pro banheiro. Ou saiu para ele, saiu. Ela viu ele entrando e saindo. E ela ficou na cama aguardando ele vir pra cama. Quando, de repente, ela foi procurar ele, não achou ele na casa. Ela tava tendo uma visão. Aí eu até brinquei com o Fof. Falei, Fof, na hora do choque, o teu espírito voltou pra casa. Meu amigo. A tua alma foi embora pra casa, mano. E depois que ela voltou... A unção do Felipe, saiu do lugar pra evangelizar. Faz sentido. Deus falando aí. Literalmente, a alma dele foi embora, cara. Então, assim, teve muitas experiências. E no penúltimo dia, chegamos chuviscando, cara. Pera lá, vocês ficaram esses dias inteiros lá, não? Não, nós... Vocês foram dias sequenciados à noite pra passar a madrugada. Isso, nós íamos às 22 horas. E nós tínhamos ditado que era até o último homem. Como? Tinha alguns irmãos que precisavam trabalhar à noite. Então eu dizia, cara, eu não vou porque eu só saio 12 horas. Aí ficava esperando. Nós vamos te esperar. Sim, nós vamos te esperar. Então a gente esperava e seguia. E aí, quando foi no penúltimo dia, rapaz, e os cabas com medo de subir, chuviscando. Porque uma coisa é você pegar o choque sem esperar. Começou a cantar, então me tira o medo. Rapaz, eu não cantava era nada, eu tava numa oração tão pesada, porque eu era o incentivo. E os irmãos, rapaz, tinha uns que falavam assim embaixo, rapaz, mas sou pai de família, vou subir, se cai um raio, eu morro, isso é imprudência. E eu ouvi, né? Eu falei, irmão, nós vamos porque Deus vai fazer alguma coisa e vai entregar hoje. E minhas pernas batendo uma na outra, com medo também. Mas se eu for medroso aqui, ninguém vai querer subir. Aí os irmãos estão desconfiados. Subimos. Aí falei, vamos subir, vamos fazer o que é para fazer. Fizemos uma roda, comecei a orar com óleo ungido sobre a imposição de mãos sobre cada um. Pastor, quando nós terminamos de orar pelo último, a chuva cessou. Meu Deus. Cessou na hora, os irmãos. Essa experiência, cara, foi as melhores da nossa vida. E descemos. E aí foi daí que eu falei pro pastor, tudo certo. Deus já vinha falando, queimando demais, varão. Cada subida Deus queimava. Ele falou assim, ó, tá vendo, meu filho, isso aqui é por quando vier as lutas você suportar. Isso aqui é para que eu tô te chamando. Isso aqui é o que eu vou fazer. Tudo, cada experiência. Tudo que acontecia. Foi quando nós fomos apresentados na igreja, o ministério. Nem todos daqueles que subiram conosco comprometeram na coordenação, mas se comprometeram junto ao movimento, ao ministério, todos eles. Hoje a coordenação é de quantas pessoas? Nós somos composta por 11 homens. 11 homens. 11 homens. Aí tem um pastor, né, como pastor presidente também, compõe. Mas nós estamos em 11 homens hoje, assim, ativo mesmo como coordenação, tudo, trabalhando, tudo. E aí fomos ungidos, a igreja reconheceu como ministério esse movimento. Aí aderiu o nome, Varões da Primeira Hora. Aí que entra o Varões da Primeira Hora. Cheguei pro pastor e falei, pastor, vocês têm o nome do movimento? Falei, Varões da Última Hora. Ele falou assim, como última hora? Somos crentes, a gente tem que chegar na primeira hora, irmão. Eu falei, então é Varões da Primeira Hora. Isso aqui é exclusivo também. Eu, por horas, eu pensava ser varão da última hora. A maioria. Aí eu ficava dizendo, esses camaradas erraram aí. Eu acho que era pra ser varões da última hora. Da última hora. E era quase um clichê, né? Sim, Varões da primeira hora, e da última hora, os homens, os cefeiros da última hora. Então a gente já veio numa pegada assim diferentão mesmo. Né? Varões da primeira hora. Depois que o pastor falou, nós temos que ser exemplo e tem que chegar o primeiro. Então, varões da primeira hora. Eu falei, então, amém, vamos pra cima. E aí o principal objetivo do ministério, ao longo do tempo, ele foi se construindo. Hoje, na prática, o ministério exerce o quê? Isso. Nós entendemos que o ministério de homens, nós temos até um lema que é homens de joelho, família de pé, porque nós cremos literalmente, pastor, que hoje o homem ele faz esse papel de esteio, né, que a gente usa muito aqui o esteio da casa. O homem ele tem, quando nós vemos no Antigo Testamento o sacerdote levando a oferta até o altar, sendo o responsável por toda uma nação. E ainda assim, Jesus como último sacerdote, nós cremos firmemente que a última aliança mas nós cremos que se nós entendermos a aliança sacerdotal na sua prática, naquilo que Deus entrega, na época quando ele não queria que tivesse rei,
Se nós entendermos isso, eu sempre costumo dizer que se nós entendermos isso, nós não precisaremos pregar para ninguém a não ser para nossa casa. Cada homem entendendo isso, nós íamos pregar para nossa casa e a nossa casa entenderia. Isso seria já o que Deus tinha estabelecido para nossas casas. Então o nosso objetivo dos varões é isso, é trabalhar o caráter do homem em Cristo Jesus, um caráter cristão, um caráter de Deus, falando sobre a importância da família, a importância dele, o papel dele, tanto como na igreja, principalmente na sua casa, como na igreja, como na sociedade também. Mudança de vida, literalmente. Mudança radical. Mudança radical. Então, tanto que as nossas ministrações, elas são mais nessa pegada de imoralidade, de sexualidade. Mas de confronto, né? Confronto, caráter. Sim. E hoje a gente trabalha nessa pegada mesmo aí para homens, né? É um momento... As reuniões de homens, elas são um momento de confronto. Por isso que a gente dá mais... Nós damos hoje mais o objetivo é os cultos voltados mais para uma palavra, uma exegese, uma explicação daquilo que pode trazer a revolução e a mudança na vida de homens. Entendi. Não, muito bom. Muito bom. E aí, esse ministério aí, quem tá ouvindo, a gente não tem dimensão de onde chega, né? Sim. Mas vamos supor que tem um irmão que ouviu e foi tocado e disse, rapaz, eu queria muito isso. Como é que faz? Assim, vocês têm isso de maneira pedagógica, que pudesse replicar? Ou uma conversa já consegue transmitir? Sim. Nós temos um objetivo, né? Esse objetivo, dentro desse objetivo, nós conseguimos formalizar, né? Para conseguir replicar até para outras igrejas. Até porque, pastor, para honra e glória do Senhor, alguns ministérios, eles praticam a reunião de homens a partir do Ministério Varões da Primeira Hora. Para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Alguns homens pensam assim, Cássio, me coloca no grupo. Eu preciso saber como funciona isso, porque eu experimentei, isso é bom, cara. Sim, de outros ministérios. De outros ministérios, de outras igrejas. Sim. Eu falei, cara, a gente tá aqui para somar. Que bênção. Nós vamos ajudar. Ninguém aqui é melhor do que outro que não possa aprender e não possa ensinar também. Então nós estamos juntos. Sim. E hoje nós conseguimos sim, porque nós trabalhamos com 11 homens que gostam disso. Sim. Porque assim, pastor, quando você entra nessa pegada de ministério de homens e trabalha nessa linha de raciocínio, de arrependimento genuíno, de formar caráter em Cristo Jesus, de o homem corresponder a ser o provedor da casa e a mulher, entendendo que a mulher é o vaso mais frágil. Então toda essa linha de raciocínio desse ministério, eles nos traz a nós como coordenação viver isso e nos cobrar em viver isso literalmente, para que isso aconteça não só na palavra que é pregada, mas também naquilo que nós vivemos, né? Algo que é de vivência mesmo. Então, quando nós pregamos e cuidamos de homens, essa representatividade dos homens da Igreja Central, nós entendemos a responsabilidade colocada dentro de nós, dentro da coordenação. Então, isso é muito falado na nossa coordenação, muito mesmo. Tem uma lista de pré-requisitos assim dos homens? Não, a gente se baseia muito em Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, quanto ao obreiro, né? Sim, mas pré-requisito é para coordenação, né? Coordenação. Tipo, para as reuniões que acontecem nas sextas-feiras. Isso. Ela é aberta. É pública. É pública. Então nós temos, inclusive, a gente tem atraído esse público de pessoas que querem, de homens que querem ouvir uma palavra e não tem nenhum compromisso com a igreja, é apenas amigo da igreja. Sim. Mas são assíduos na sexta-feira. Sim. Não, nós temos a realidade de irmãos nossos lá, né? Nós somos pastores na mesma cidade, da mesma igreja, mas de congregações diferentes, né? Então tem irmãos nossos lá que se identificam muito com o trabalho de vocês aqui, eles vêm, e nós temos um trabalho de homens lá, que é outra pegada, que também tem muito disso, né? Cada igreja local tem sua característica e tal. Né? Mas aí nós temos irmãos que vêm pra cá e a gente recomenda que venha, né? Recomenda que venha. Mas é possível também acompanhar pelo Instagram, né? Sim. Qual é o Instagram? O Instagram é... Na edição vai aparecer aqui embaixo. Aqui. Isso. Varões da Primeira Hora, você pode estar seguindo lá também, acompanhando, né? A gente já tá até melhorando a questão das lives. A gente comprou uma mesa agora para estar transmitindo as lives, né? Porque a gente tá naquela pegada do microfonezinho, né? Sim. A gente tá querendo melhorar porque tem alguns homens que não vêm. Às vezes acontece de que tem um homem online,
mas ele fica do começo ao final. Sim, sim. E é alcançado. Não é sobre quantidade, é sobre a fidelidade de quem não. quer participar do porque grupo, a palavra, né? ela tem endereço certo, né? Sim. Então, quanto mais a gente levar essa palavra, esse evangelho, que alcance mais homens, cara, a gente tem visto testemunhos lindos, cara. E vale a pena, e vale a pena. Vale a pena, Vale a pena. vale a pena, vale a pena. Eu falo pra coordenação. E a gente pega a peia, cara. Sim. Bota a mão na arada, pega a peia, mas eu falo, irmão, vale a pena. Aham. Vale a pena, sabe? Teve até um testemunho agora, esses dois últimos testemunhos nós tivemos, de homens que eram assíduos na bola, na sexta-feira. E a gente tem áudio dele dizendo que vai abandonar, que já soltou, que era de coordenação de uma bola de sexta-feira e estava entregando para participar dos varões. Logo, logo vai ser alcançado, porque a pé é grande, filho. Aí, Sim, a palavra é forte. É forte o mistério aí. É onde menino chora e mãe não vê. Não, aí, filho, a pegada a gente já fala pros pastores, irmão, ó, nada de amor, nada de... Não, é pegada mesmo do cabo sair daqui às 11 e dizer assim, isso aí eu nunca mais volto aqui, essa que é a palavra. Eu nem sei quantas vezes eu vim, acho que eu vi umas 2, 3 vezes, né? Várias vezes. Umas 2, 3 vezes. Inclusive, a gente já precisa ajeitar pra você. Mas aí, agora nós... Não, até sexta-feira nós tá livre aí. Acho uma sexta aí. Vamos ajeitar. Até as datas aí. Muito bom. Cássio, cara, se nós for falar aqui, nós ficamos não. a noite toda falando aqui. Embora. Fica aí vara madrugada aí falando. Mas tem uma coisa que é bem importante e a gente não pode deixar de falar, que é um pouquinho do que o Acácio entende aí por perspectiva bíblica hoje. Sim. Qual é a linha aí? Você disse... eu pergunto porque você se identifica assim, né? Como um teólogo em formação e tal. Sim. Às vezes quando a pessoa não tem esse clichê, não tem essa nomenclatura, aí eu nem me estresso com isso, eu nem pergunto. Mas como você tem, eu fiquei curioso, eu queria saber o que o teólogo Acácio é, o que o teólogo Acácio pensa aí. Eu sou dessa... Eu costumo dizer que eu tenho coração batista, mas fui alcançado pelo pentecostal, né? Pelo movimento pentecostal. E já foi... É muito taxado o pentecostalismo por causa de várias coisas que aconteceram. E a gente não pode se basear nisso, né? Mas eu costumo dizer que eu sou um pentecostal reformado. Né? Eu creio no arrependimento genuíno de um homem né, como a natureza caída, que precisa de Jesus, e através de Jesus. Então, pego um pouco ali da visão arminiana, né, que é essa pegada batista, mas eu sou muito sou muito para o lado já do calvinismo, né? Não tudo, né? Então, mas eu consigo pegar o que é bom de algum e entendo que meu alvo é Cristo, é o Evangelho, então não tenho problema com isso. Então, eu sempre falo assim que eu sou teólogo em formação porque a minha pegada é essa. Eu gosto disso, eu gosto de conhecer mais sobre Deus, eu gosto de conhecer mais sobre Jesus, de trazer o que é realmente aquele texto quer falar, aquela palavra, porque eu sei que a palavra em si só, ela tem poder para curar, salvar, libertar. Então, hoje já nessa parte mais aí teológica, nós estamos com o curso no 4º período. Acácio não fez seminário não, né? Não, eu faço. Hoje eu faço. Tá fazendo seminário? Ou é curso de teologia? Curso de teologia. Quando a gente pergunta seminário é porque nossa igreja tem instituição, né? Tem seminário. Mas não é no ITBT, nem online. Não. Hoje eu faço um curso teológico pelo mundo bíblico, né? Que ele é uma pegada assim, nem pentecostal, nem uma pegada... Mas vai ser bacharel em teologia ou ele é só o curso de teologia mesmo? É só um curso. Tá. É só um curso. Mas já estou pensando já em fazer um bacharelado em teologia, né? Porque eu acredito que vai agregar, né? No nosso ministerialmente. Com certeza, com certeza. Muito bom. A gente como tá no ministério, quando tá na correria do ministério, a gente às vezes precisa se virar nos 50, né? Aí eu queria caminhar pro finalmente nosso bate-papo, entendendo um pouco da rotina aí seu dia a dia aí. Você não é integral, né? Eu tenho a graça de ser integral no que eu faço, né? E aí, por isso que eu posso marcar para gravar de manhã, tarde, de noite, de madrugada. Eu não bato ponto. Mas Deus tem lhe agraciado que você é dono do seu próprio negócio, da sua própria hora, né? Como é que é essa correria, como é essa dinâmica assim de dia a dia, igreja? Hoje eu tenho pensado muito, pastor, sobre a gestão de tempo, no quesito de entender as
categorias do que você precisa obedecer como um homem de Deus, né? Que eu creio firmemente que é Deus, família, trabalho e igreja. Porque entendendo isso, fica mais fácil de eu fazer uma gestão de tempo. Gestão de tempo que eu digo assim, por exemplo, nós temos uma grade ali de movimento da igreja, né? E temos também o fora da igreja, que é acompanhamento. Hoje Daniel e eu, nós estamos como líderes de setor, do setor vermelho, acabamos de multiplicar. Estamos com 2 células, onde tem líderes abençoados, maravilhosos, que têm caminhado junto conosco. Então a gente está nessa pegada mais de pastoreamento, né? Como líderes pastoreando, cuidando de famílias, que Deus tem entregado isso em nossas mãos. Então eu entendo isso, que quando eu estou trabalhando, eu preciso estar trabalhando, e quando Deus traz algo para a obra dele, então eu largo tudo ali e vou fazer a obra do Senhor. Assim como quando eu estou em casa também, eu entendo que eu preciso ser pai, pai dos meus filhos, esposo da minha mulher, então eu preciso ter aquele tempo. A obra de Deus, assim, pastor, ela é algo, ela não pode ser pesada. Você precisa entender o que é ministério, o que é chamado, o que é propósito. O que é cargo, mais ainda o que é cargo. Quando você entende o seu ministério, o seu chamado, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Em qualquer lugar você o exerce, né? Sim. Em qualquer lugar você é um homem de Deus. Sim. Em qualquer lugar você está exercendo. Eu costumo dizer que a Bíblia diz que somos ministro. Então, eu entendendo que eu sou ministro do evangelho, eu preciso me comportar como tal. Eu não posso tirar uma máscara do Acácio no trabalho, ele é aquele cara que faz um jeitinho para as coisas, que tem aquela coisa mais fácil. Aí eu saio daqui, eu boto minha máscara, sou um homem de Deus na igreja. Não. Eu preciso viver o meu chamado, o meu ministério, aquilo que Deus colocou para mim. E eu preciso entender também que nessa espiritualidade o Senhor me chama a cuidar da minha casa. Porque a palavra de Deus diz que ao solteiro cuida das coisas do Senhor. Sim. E aos casados, das coisas de casado, né? Então eu entendo isso. E quando eu entendo isso, as coisas ficam mais fáceis. Então, segunda-feira, a gente fica mais para essas reuniões, né? Mas já na sábado, domingo é família. É família. E tudo que a gente vai fazer ministerialmente envolve a nossa família. Sim. Porque a gente o primeiro ministério. Sim. Porque a gente entende que ela sempre faz parte. Minha esposa, meus filhos, quando eu vou ministrar, eu peço que eles orem, minha esposa na minha cabeça, meus filhos intercedam, eu falo que eles são os obreiros da nossa casa. Então, é nessa pegada. Você precisa saber separar o que é o ministério, o que é cargo e família. Sim. Senão você não cria legado dentro de casa. E o que faz os filhos se apaixonarem pelo evangelho não é o que você prega, é o que você vive. Quando você começa a viver, você tem um hábito de ir até o Senhor dentro da tua casa, os teus filhos, eles começam a querer saber o que é aquilo. Eu tenho uma experiência interessante, a gente está até finalizando, você bem breve. Sobre esse negócio de pregar, o livro Uma Igreja com Propósito, ele tem uma frase lá sobre isso que diz que as pessoas, quando visitam a sua igreja, quando chegam até a sua igreja, antes mesmo do pregador, antes mesmo do pastor começar a pregar, aquela pessoa já decidiu em seu coração se aquela igreja é ou não é o lugar dele. Olha aí. Para você entender que ela pensa em diversas coisas e hoje, sobretudo, ela pensa nas coisas que atendam a família dela. Sim. Essa igreja, ela consegue atender o meu casamento, ela consegue atender os meus filhos, ela consegue atender as minhas demandas nesse sentido de família. Cara, isso é muito importante, porque a gente acha que tudo se resume na pregação, né? Sim. E não é vivência. Eu comecei a criar um hábito dentro de casa eu ia pro meu quarto e trancava a porta e dizia assim, olha, filho, vocês não vêm aqui com o papai, que o papai vai falar com o pai dele. Ele ficava no meu mais velho, né? O Davizinho menorzinho, o Gabriel não mora com a gente, né? Que é o mais velho, mas o do meio ficava com aquele. Aí quando foi uma certa vez, ele falou assim, pai, é o seu pai que tá lá dentro? Eu falei, meu filho, meu pai é o papai do céu. Ele disse assim, eu quero ir lá também. Sim. Eu falei, então vamos. Aí fui, fechei a porta, coloquei um louvor e ele ficou procurando. Aí eu falei assim, aí eu fui explicar pra ele o que era aquilo. E ele dormiu na cama e aí depois ele achou mais interessante. Mas aquilo ficou a memória nele. Sim. Aquilo ficou plantado nele. Sim. Então, inclusive até essa semana, Davi, que ele é o mais intenso. E aí ele falou assim, pai, vamos fazer o devocional? Isso não tem preço. Não.
Porque você vê, você percebe que está sendo implantado nos teus filhos e tu não precisa trazer o peso do teu cargo para dentro de casa. Sim, sim. Entendeu? Diz assim, pô, eu não quero ser um pastor porque meu pai sofre, a igreja, família, eu não quero isso pra minha vida, isso tem acontecido muito. Sim, tem Cara, eu não demais. quero isso aqui, eu não quero ler porque é uma prisão, meu pai me obriga a ler a Bíblia. Não, eu vivi isso, eu tenho uma parte da minha vida que eu vivi isso e eu não quero para meus filhos, então eu prefiro que eles acompanhem essa vivência, eles sejam alcançados verdadeiramente pela experiência e a vivência do pai dentro de casa e a mãe. Muito bom. Acácio, o que é que você acha que precisa acrescentar mais nesse bate-papo? Na verdade, dá para fazer mais umas 2 horas, né? Mas por hoje... Dá, depois que incorpora aquele espírito blogueiro, influencer, vai embora. Mas por hoje... Mas é um papo muito querido, muito gostoso. Mas por hoje, te agrada ou te aborrece a conversa? Meu Deus do céu, me agrada demais. Me agrada demais. Eu creio, pastor, que tudo há um propósito. Firmemente em tudo há um propósito, né? E coisa que eu falei aqui, eu nunca tinha falado para ninguém, ou falava apenas como um a um de experiência, sim. Entende? Mas quando você coloca exposto uma conversa dessa, né, você começa a alcançar pessoas que vão ser alcançadas por essa conversa. Sim. E vão ser abençoadas, porque algumas pessoas nem imaginam, né, que a gente vive, né? Sim. Então, começa a ver o processo e dá uma força para ela entender que elas estão no caminho certo, ou que também vão alcançar dessa forma. Isso. Nenhuma palavra é em vão, né? Nenhuma palavra é solta, né? Não. E falar em palavra, nos presenteie aí com um texto que você mais gosta aí. Eu gosto de Salmo 127:1. Pega lá. Não tá aqui, tá dentro do carro. Mas Tem deixa aqui? eu... Tem celular aí? Eu gosto do Salmo 127, mas eu gosto bem do 127:1. Ele vai falar sobre exatamente, já nessa pegada de entender, né, a necessidade do Senhor ser o dono das nossas vidas. Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu mudar a versão aqui, que essa versão eu gosto mais da Almeida corrigida. Eu gosto dela. Eu sou raiz, né? Nossa, mais dos... Bota aí a NVI, não, que não vai dar certo, não. Aí vem aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados os sonos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Glória a Deus. Palavra poderosa. Poderosa. Fica aí com essa palavra aí. Amém. Deus, ele tem sua maneira de trabalhar. A gente falou muita coisa hoje aqui, falamos de sufisma, de achismo, falamos de testemunho de encontro com Deus, falamos do ministério dos homens. De alguma forma, eu creio que não é em vão nenhuma palavra. Sim. E vai encontrar algum coração aí. Em nome de Jesus. E aí, quem quiser contato com Acácio, qual é os arrobas aí? Hoje tem o arroba de Acácio Martins. Pode colocar aqui. Pode, eu boto na edição. Tenho também um devocional, que eu creio que é um ministério que nós trabalhamos hoje, que é o Bom Dia Espírito Santo. É uma página de alcance com o evangelho, ministrações, devocionais e alguns pequenos recortes de frases de impacto, né, para alcançar pessoas. Então, consegue encontrar por essas redes também. No Facebook também, estamos no Facebook como Bom Dia Espírito Santo. Boa. E também no Twitter, Bom Dia Espírito Santo no Twitter também, tá? E agora no TikTok também. Tá em todo lugar. No TikTok agora, F Martins, né? Que algumas postagens nos intitulamos com F Martins. Tem um mistério disso aí também, mas a gente vai contar outra ocasião. E o YouTube parou? Você faz vídeo pro YouTube? Fazia YouTube também. Faz, a gente tá no YouTube também, né? Com algumas então ministrações. tá tudo aí. Não, tá. Porque a ideia é essa, né? A ideia não é nos promover, é promover o evangelho. Sim, com certeza. Eu tinha muito problema com isso. Hoje eu não tenho mais, não. Irmão quer ser famoso? Amém, irmão. Amém. Contudo que o evangelho seja glorificado no nome do Senhor. Amém. Eu amo comunicar e
sempre entendi que Deus tem algo nesse sentido pra gente, né? É importante. E aí, eu sempre tive, eu nunca me limitei às condições, né? Ter um microfone bom, não, eu sempre fiz do jeito que pude fazer. Agora, algumas vezes que eu não fiz, é porque eu sou preguiçoso mesmo, às vezes. Mas coragem e vontade tem muito, mas às vezes a gente se desanima assim, aí fica meio preguiçoso, né? Sim. Mas eu acho importante demais. Eu acho que todo cristão, claro, né? Dadas as proporções, ele deve de alguma maneira ocupar os espaços que Deus o confiou, né? Verdade. Se a rede social é um espaço que Deus confiou a algumas pessoas, tem que ocupar. Né? Assim como tem que ocupar na advocacia, assim como tem que ocupar no futebol, assim como tem que ocupar na escola. Se Deus confiou o ministério a você, um espaço a você, temporariamente ou integral nas redes sociais, na internet, ocupe bem. Sim. Não se sinta despreparado, porque Deus nunca dá uma missão a quem não possa cumpri-la. Sim. Né? Tem duas coisas boas que Deus é com nós. Nunca dá missão que a gente não possa cumprir e nunca deixa nós sermos tentados ao ponto que não possamos suportar, né? Então Deus é muito bom nesse sentido. Valeu. Verdade. Tá bom, queridão. Deus abençoe sua vida, viu? Eu que agradeço de verdade aí você ter nos recebido aqui na Motocar, que também tá tudo na descrição aí. Sim. Comprar carro novo, moço, é com esse homem aqui. Sim, moto, carro, tudo. Fala com a gente. E a intuição é de abençoar você. Esse é o intuito dessa loja. Dá negócio. Amém. Itaituba, Santarém. Tudo. A gente tem um alcance hoje nessa questão de vendas. Hoje nós já alcançamos até Uruará. Nossa. Rurópolis, Uruará, já fizemos venda para lá, tudo. Isso. Então, assim, graças a Deus, a gente tem tentado trabalhar da melhor forma e fazendo com que esse ambiente seja um ambiente de glória também. Sim, né? que glorifique o nome de Deus. Amém. Sim. É isso aí. É isso aí. Mas, pastor, eu que agradeço de coração. Acredito que é um momento muito oportuno, né? Sim. Deus tem propósito em tudo, Varão. Verdade. Eu creio, Verdade. Valeu, você que ficou conosco até o final, que eu sei que muita gente deve ter ficado. Deus abençoe sua vida, te guarde, te proteja, você e sua família. E se Deus falou com você, seja sensível ao que ele falou. Tamo juntos, até a próxima. Valeu. Em nome de Jesus.